Minha esposa disse que precisava de um tempo, mas esqueceu o celular em casa e eu descobri o verdadeiro motivo. Eu nunca fui o tipo de marido que mexia no celular da esposa. Durante 11 anos de casamento, eu poderia contar nos dedos de uma mão as vezes em que peguei o telefone de Patrícia sem que ela estivesse por perto. Não porque existisse alguma regra entre nós. Simplesmente porque eu confiava nela. Talvez esse tenha sido o meu maior erro. Meu nome é Marcelo, tenho 39 anos, e até alguns meses atrás, acreditava que tinha construído uma vida bastante comum. E eu gostava disso. Patrícia tinha 37. Nós nos conhecemos quando eu tinha 26 anos, em uma festa de aniversário de um colega de trabalho. Ela estava sentada perto da cozinha, reclamando que ninguém sabia escolher música para uma festa. Eu ouvi. Discordei. Ela respondeu. Passamos quase uma hora discutindo sobre músicas antigas. No final daquela noite, pedi o telefone dela. 3 anos depois, estávamos casados. Nunca fomos ricos, mas também nunca passamos grandes dificuldades. Eu trabalhava como supervisor de manutenção em uma empresa de equipamentos industriais. Patrícia era gerente administrativa de uma clínica particular. Tínhamos uma casa financiada, 2 carros usados, algumas economias e uma filha de 9 anos chamada Sofia. Minha filha era o centro da minha vida. E, durante muito tempo, pensei que fosse também o centro da vida de Patrícia. Nossa rotina era previsível. Eu acordava primeiro, fazia café, preparava o lanche de Sofia. Patrícia acordava depois, reclamando que precisava dormir mais 5 minutos. Eu levava Sofia para a escola. Patrícia geralmente buscava. À noite jantávamos juntos. Nos finais de semana, inventávamos alguma coisa. Cinema, parque, casa dos meus pais, churrasco com amigos. Nada extraordinário. Mas eu era feliz. Ou pelo menos achava que era. As mudanças começaram de uma maneira tão pequena que hoje sinto vergonha de não ter percebido antes. Patrícia começou a chegar mais tarde. Primeiro uma vez por semana. Depois 2. Depois quase todos os dias. A explicação era sempre parecida. A clínica está passando por uma reorganização. Ou, estamos com problema no setor financeiro. Ou ainda, o proprietário está cobrando resultados e está uma loucura. Eu acreditava. Por que não acreditaria? Quando você passa tantos anos ao lado de alguém, começa a considerar aquela pessoa parte da estrutura da sua vida. Você não acorda todos os dias procurando sinais de traição. Pelo menos eu não procurava. Mas algumas coisas começaram a me incomodar. Patrícia passou a deixar o celular virado para baixo. Depois colocou senha. Ela já tinha senha antes, mas eu sabia qual era. Um dia precisei usar o aparelho dela para procurar uma foto de Sofia. Digitei a senha antiga. Não funcionou. Você mudou? Ela pegou o celular rapidamente. O pessoal da clínica recomendou trocar por segurança. Achei estranho, mas aceitei. Depois vieram as roupas novas, perfume novo, academia, cabelo diferente. Nada disso, isoladamente, significava alguma coisa. Aliás, eu cheguei a pensar que ela estava apenas tentando se sentir melhor consigo mesma. E tentei apoiá-la. Quando reclamava que precisava emagrecer, eu dizia: "Você está linda." Quando comprava alguma roupa, eu elogiava. Quando começou a frequentar a academia 4 vezes por semana, reorganizei meus horários para ficar com Sofia. Eu realmente acreditava que estava sendo um bom marido. Até que Patrícia começou a se afastar de mim. Não apenas fisicamente.
emocionalmente. Ela já não me contava sobre o trabalho. Não perguntava como tinha sido meu dia. Às vezes sentávamos no sofá e ela passava 40 minutos olhando o celular. Quando eu perguntava alguma coisa, respondia: como se tivesse esquecido que eu estava ali. A primeira discussão séria aconteceu numa quinta-feira. Eu tinha preparado o jantar. Sofia estava fazendo um trabalho da escola. Patrícia chegou quase 10 da noite. Você não podia ter avisado? Perguntei. Ela largou a bolsa sobre uma cadeira. Avisado o quê? Que chegaria tarde. Marcelo, eu estava trabalhando. Eu sei. Só estou dizendo que poderia mandar uma mensagem. Ela respirou fundo. Eu não posso ficar dando relatório de cada minuto da minha vida. Aquilo me surpreendeu. Eu não pedi relatório. Parece. Sofia apareceu no corredor naquele momento. Nós dois paramos. Ela olhou para a mãe. Você vai ver meu trabalho? Patrícia sorriu imediatamente. Claro, meu amor. E a discussão terminou ali. Mas alguma coisa ficou dentro de mim. Uma sensação estranha. Eu não sabia explicar. Era como se minha esposa estivesse começando a me enxergar como um obstáculo. Algumas semanas depois, aconteceu algo ainda mais estranho. Era sábado. Patrícia disse que precisava trabalhar durante a manhã. Eu e Sofia fomos ao supermercado. Quando voltamos, encontrei uma sacola de uma loja masculina dentro do porta-malas do carro de Patrícia. Achei que fosse presente para mim. Meu aniversário seria no mês seguinte. Não mexi. Fiquei até animado. 2 dias depois, a sacola desapareceu. No meu aniversário, Patrícia me deu uma carteira. De outra loja. Eu ainda tentei encontrar uma explicação. Talvez fosse presente para o pai dela. Talvez fosse alguma coisa da clínica. Talvez tivesse comprado para um colega. Hoje percebo quanto uma pessoa apaixonada consegue trabalhar para proteger a própria ilusão. A verdade estava diante de mim. Eu simplesmente não queria enxergar. Então chegou a noite que mudou tudo. Era uma terça-feira. Patrícia chegou em casa por volta das 7. Tomou banho. Colocou uma roupa que eu nunca tinha visto. Calça preta. Blusa clara. Perfume. Perguntei. Vai sair? Jantar da clínica. Hoje, eu te falei. Ela não tinha falado. Mas antes que eu respondesse, ela continuou. É aniversário de uma médica. Vou tentar voltar cedo. Beijou Sofia. Depois me deu um beijo rápido no rosto. Não me espera acordado. Saiu. Eu fiquei na cozinha. Alguma coisa naquele último comentário me incomodou. Não me espera acordado. Por quê? Nunca tínhamos esse tipo de preocupação. Fui até a sala. Sofia estava assistindo desenho. Sentei ao lado dela. Uns 20 minutos depois, ouvi um som vindo da cozinha. Uma vibração. Depois outra. Levantei. Sobre o balcão estava o celular de Patrícia. Ela tinha esquecido. Minha primeira reação foi correr até a porta. Talvez ainda desse tempo de alcançá-la. Mas então o celular vibrou novamente. A tela acendeu. E eu vi uma mensagem. Não consegui ler tudo. Apenas o início. Quando você chegar, entra direto. O contato estava salvo como Renata Clínica. Fiquei olhando. Meu coração acelerou. Talvez fosse realmente alguém da clínica. Talvez estivessem combinando jantar. Eu poderia simplesmente ignorar. Deveria ter ignorado. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que eu precisava descobrir. Peguei o telefone. A tela estava bloqueada. Tentei a senha antiga. Nada.
Então lembrei de uma coisa. Alguns dias antes, Patrícia tinha usado o aniversário de Sofia como código do cartão. Tentei. O celular desbloqueou. Até hoje não sei se gostaria que não tivesse funcionado. Abri a conversa com Renata Clínica. Não era Renata. O nome verdadeiro apareceu numa mensagem antiga. Eduardo. E a primeira coisa que vi foi uma fotografia. Patrícia estava sentada no banco do passageiro de um carro, sorrindo. Eduardo tinha tirado a foto. Continuei lendo. Eu gostaria de dizer que parei imediatamente. Não parei. Li semanas de mensagens. Depois meses. Descobri que aquilo já durava quase 8 meses. Eduardo era fornecedor da clínica. Casado. Tinha 2 filhos. Eles se encontravam durante o horário de almoço. Depois do trabalho. Algumas vezes nos sábados em que Patrícia dizia que precisava resolver problemas na clínica. A academia também tinha servido como desculpa. Mas aquilo ainda não era a pior parte. A pior parte eram as conversas sobre mim. Eduardo perguntava. Ele desconfia? Patrícia respondia. Marcelo não percebe essas coisas. Em outra mensagem. Ele confia demais em mim. Eduardo escreveu. Melhor assim. E Patrícia respondeu com uma risada. Eu senti alguma coisa dentro de mim quebrar naquele momento. Não foi apenas descobrir a traição. Foi perceber que minha confiança tinha virado piada. Continuei lendo. Havia planos. Patrícia falava em separação. Eduardo dizia que também deixaria a esposa, mas sempre adiava. Primeiro depois das férias dos filhos. Depois de resolver um financiamento. Depois do aniversário da mãe. Sempre existia alguma coisa. Patrícia começou a pressioná-lo. Até que encontrei uma conversa de 3 dias antes. Ela escreveu. Eu não vou continuar vivendo 2 vidas. Eduardo respondeu. Calma. Ela. Estou falando sério. Vou pedir um tempo para o Marcelo. Depois você resolve sua situação. Foi aí que entendi. Minha esposa estava prestes a pedir um tempo. Não porque estivesse confusa. Não porque nosso casamento tivesse problemas impossíveis de resolver. Ela queria me colocar numa espécie de sala de espera enquanto descobria se Eduardo realmente abandonaria a família. Se desse certo com ele, ela terminaria comigo. Se não desse, provavelmente voltaria. Eu seria o plano B da minha própria esposa. Sentei no chão da cozinha. Fiquei ali alguns minutos. Não chorei. Não gritei. Não quebrei nada. Sofia chamou. Pai. Levantei imediatamente. Oi, filha. Posso comer pipoca? Olhei para ela. Minha filha não fazia ideia de que sua família tinha acabado de mudar. Pode. Preparei pipoca. Sentei ao lado dela. Assistimos ao desenho. Enquanto isso, eu pensava. Por volta das 8h30, o telefone tocou. Era a Patrícia. Atendi. Você viu meu celular? Minha voz saiu surpreendentemente normal. Está aqui. Silêncio. Você mexeu? A pergunta veio rápido demais. Não. Outro silêncio. Tá. Depois eu pego. Você não vai voltar? Vou demorar. Certo. Desliguei. Naquele momento tomei uma decisão. Eu não confrontaria Patrícia naquela noite. Ainda não. Eu precisava pensar. Precisava entender como proteger Sofia. Precisava entender nossa situação financeira. E, principalmente, precisava saber até onde ia aquela mentira. Passei os dias seguintes agindo normalmente. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Patrícia continuava mentindo. E agora eu sabia. Hoje tenho reunião. Eu sabia que encontraria Eduardo.
Vou para a academia. Eu sabia que não iria. Estou cansada. Eu sabia de onde vinha o cansaço. Mas permaneci quieto. Comecei a organizar documentos, contas, financiamento, extratos, investimentos. Conversei discretamente com o advogado. Não queria vingança. Queria segurança. Principalmente para Sofia. O advogado me aconselhou a não fazer nenhuma loucura. Nada de retirar dinheiro das contas. Nada de ameaças. Nada de publicar mensagens. Apenas guardar provas e me preparar. Foi exatamente o que fiz. 2 semanas depois, Patrícia finalmente começou a conversa que eu já sabia que aconteceria. Sofia estava dormindo. Eu lavava a louça. Patrícia entrou na cozinha. Marcelo, precisamos conversar. Meu coração acelerou. Mas continuei lavando um prato. Pode falar. Não aqui. Sentamos na sala. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Depois respirou fundo. Eu acho que preciso de um tempo. Mesmo sabendo que ouviria aquilo, doeu. Um tempo de quê? Da gente. Por quê? Ela olhou para as próprias mãos. Eu não sei quem eu sou mais. Quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque eu tinha lido aquela frase numa conversa dela com Eduardo. Ele havia sugerido exatamente aquilo. Diz que precisa se encontrar. Patrícia continuou. Eu passei tantos anos sendo esposa, mãe, trabalhando, acho que me perdi. E o que significa esse tempo? Talvez eu fique alguns dias na casa da minha irmã. Quantos dias? Não sei. 1 semana? Talvez. 1 mês? Marcelo, eu não sei. Então fiz a pergunta. Existe outra pessoa? Ela me olhou diretamente. E mentiu. Não. Foi naquele instante que alguma coisa mudou definitivamente dentro de mim. Até então, uma parte minha ainda esperava que ela confessasse, que dissesse a verdade, que mostrasse algum arrependimento. Mas ela escolheu continuar. Tem certeza? Perguntei. Claro. Assenti. Então tudo bem. Ela pareceu surpresa. Tudo bem. Você pediu um tempo. Eu não vou obrigar ninguém a ficar comigo. Patrícia relaxou. Talvez tivesse imaginado uma discussão. Choro. Promessas. Talvez quisesse que eu implorasse. Eu não fiz nada disso. No dia seguinte, ela arrumou uma mala. Disse para Sofia que precisava ajudar a tia por alguns dias. Minha filha acreditou. Antes de sair, Patrícia me abraçou. Obrigada por entender. Eu não respondi. Ela saiu. Mas não foi para a casa da irmã. Eu já sabia. Ela alugou um apartamento por temporada. Eduardo apareceria lá. O plano deles finalmente começaria. Só que havia um problema. Eduardo ainda não tinha contado nada para a esposa. E Patrícia não sabia que eu sabia disso. Durante os primeiros 4 dias, ela quase não falou comigo. Mandava mensagens perguntando sobre Sofia. Eu respondia apenas o necessário. No 5º dia, ligou. Como vocês estão? Bem. Sofia perguntou de mim? Claro. Eu estou com saudade. Ela também. Silêncio. E você? A pergunta me surpreendeu. Eu o quê? Está com saudade? Pensei antes de responder. Estou tentando entender as coisas. Ela ficou quieta. Eu também. Mentira. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você é o Marcelo? Respondi. Sim. A pessoa escreveu. Meu nome é Camila. Sou esposa do Eduardo. Fiquei olhando para a tela. Depois veio outra mensagem. Precisamos conversar. Meu coração disparou. Marcamos de conversar por telefone. Camila sabia. Não tudo.
mas sabia. Ela tinha encontrado uma cobrança de hotel no cartão de Eduardo. Confrontou o marido. Ele disse que tinha sido uma despesa de trabalho. Ela não acreditou. Começou a investigar. Encontrou o nome de Patrícia. Depois encontrou meu perfil em uma rede social. Há quanto tempo você sabe? Ela perguntou. Algumas semanas. E não falou nada. Eu estava tentando proteger minha filha. Camila ficou em silêncio. Depois disse: eu tenho 2 filhos. Eu entendo. Conversamos por quase 1 hora. E foi Camila quem me contou algo que eu não sabia. Eduardo não pretendia deixar a esposa. Nunca pretendeu. Segundo ela, depois de ser confrontado, ele admitiu parte da traição. Mas afirmou que Patrícia estava pressionando para que ele se separasse. Ele dizia que tinha cometido um erro, que queria salvar o casamento. Enquanto dizia para Patrícia que precisava de mais alguns dias. Eu percebi o que estava acontecendo. Patrícia tinha deixado nossa casa acreditando que Eduardo faria o mesmo. Mas ele estava tentando reconstruir o casamento dele. Ela não sabia. 2 dias depois, Patrícia apareceu em casa sem avisar. Eu estava preparando o jantar. Sofia correu para abraçá-la. Patrícia ficou com ela durante quase 1 hora. Depois que Sofia foi dormir, minha esposa entrou na cozinha. Podemos conversar? Claro. Ela parecia diferente. Cansada. Olheiras. Nervosa. Talvez eu tenha me precipitado. Eu continuei mexendo uma panela. Em que? Em sair. Você disse que precisava de um tempo. Eu sei. Já encontrou o que estava procurando? Ela me olhou. Por um segundo achei que tivesse entendido. Não é tão simples. Geralmente não é. Ela se aproximou. Marcelo, eu acho que nós nos afastamos. Nós? Sim. Interessante. Por que você está falando assim? Desliguei o fogo. Virei para ela. Por que você está falando como se nós 2 tivéssemos tomado as mesmas decisões? Ela ficou pálida. O que você quer dizer? Peguei meu celular. Abri uma fotografia. Era uma foto da conversa dela com Eduardo. Coloquei sobre a mesa. Patrícia não tocou no aparelho. Apenas olhou. Durante alguns segundos, nenhum de nós falou. Então ela sentou. Marcelo. 8 meses. Ela começou a chorar. Eu posso explicar. 8 meses. Patrícia. Eu sei. Enquanto eu levava nossa filha para a escola. Eu sei. Enquanto eu preparava jantar. Marcelo. Enquanto você dizia que estava trabalhando. Ela cobriu o rosto. Eu não levantei a voz. Talvez isso tenha tornado tudo pior. Você mentiu olhando nos meus olhos. Eu estava confusa. Não. Você estava organizada. Confusão não cria contato falso no celular. Confusão não inventa reunião. Confusão não reserva hotel. Ela chorava. Eu errei. Sim. Foi a pior coisa que eu já fiz. Provavelmente. Então ela disse algo que eu jamais esperava. Mas acabou. Olhei para ela. Acabou? Sim. Quando? Silêncio. Patrícia, quando acabou? Hoje. Eu quase sorri. Ele escolheu a esposa. Ela levantou os olhos. O rosto dela mudou. Como você sabe? Camila me procurou. Patrícia ficou completamente imóvel. Você falou com ela? Falei. O que ela disse? Que Eduardo quer salvar o casamento. Patrícia começou a respirar rapidamente. Ele disse que ia conversar com ela. Conversou. Não desse jeito. Existe outro jeito. Ela levantou. Começou a andar pela cozinha. Ele disse que precisava resolver as coisas. Foi então que percebi uma coisa dolorosa. Patrícia não estava destruída porque tinha acabado nosso casamento.
Ela estava destruída porque Eduardo não tinha escolhido ela. Aquilo matou qualquer dúvida que ainda existia dentro de mim. Você precisa ir, falei. Ela parou. O quê? Precisa ir? Marcelo, por favor. Amanhã podemos conversar sobre Sofia. Sobre contas. Sobre a casa. Sobre tudo. Eu não quero me separar. Olhei para ela. Você já se separou de mim 8 meses atrás. Só esqueceu de me avisar. Ela chorou ainda mais. Eu cometi um erro. Um erro é mandar uma mensagem para a pessoa errada. 8 meses são escolhas. Ela tentou segurar minha mão. Eu a afastei. Por favor, vá embora, Patrícia. Ela foi. Nos dias seguintes, minha vida virou um caos. Patrícia começou a mandar mensagens enormes. Dizia que me amava, que tinha sido manipulada, que Eduardo havia prometido coisas, que estava vulnerável, que nosso casamento tinha entrado numa rotina, que sentia falta de atenção. Algumas vezes parecia assumir responsabilidade. Em outras, tentava dividir a culpa comigo. Eu parei de responder. Falávamos apenas sobre Sofia. Então aconteceu a parte mais difícil. Contar para nossa filha. Não falamos sobre traição. Ela tinha 9 anos. Dissemos apenas que mamãe e papai estavam enfrentando problemas e morariam separados por algum tempo. Sofia chorou. Perguntou: vocês não se amam mais? Eu não sabia responder. Patrícia começou a chorar também. Eu abracei minha filha. Nós dois amamos você. Isso nunca vai mudar. Nas semanas seguintes, Sofia passou a alternar entre minha casa e o apartamento que Patrícia alugou. Eu odiava aquilo. A casa ficava silenciosa quando minha filha não estava. Foi aí que comecei a entender uma coisa sobre separações. Você não perde apenas a pessoa. Perde uma rotina inteira. O barulho de alguém abrindo a porta. A toalha no lugar errado. A discussão sobre o que assistir. O café de domingo. Até coisas que irritavam começam a fazer falta. Eu não sentia falta da Patrícia que existia naquele momento. Sentia falta da mulher que eu acreditava que ela fosse. E talvez essa mulher nunca tivesse existido exatamente como imaginei. 2 meses depois, Patrícia pediu para conversar. Encontramo-nos numa cafeteria. Ela parecia abatida. Estou fazendo terapia, disse. Que bom. Estou tentando entender por que fiz aquilo. Eu fiquei quieto. Eu não vou pedir que você esqueça. Ainda bem. Ela abaixou a cabeça. Mas queria saber se existe alguma possibilidade. De quê? Da gente tentar novamente. Eu esperava aquela pergunta. Mesmo assim, ouvir foi estranho. Por que agora? Porque eu percebi o que perdi. Depois que Eduardo voltou para a esposa, ela fechou os olhos. Eu mereci isso. Não estou tentando machucar você. Eu sei. Mas preciso saber. Se Eduardo tivesse deixado Camila e aparecido naquele apartamento com uma mala, você estaria aqui agora? Patrícia ficou em silêncio. Foi um silêncio longo. E aquele silêncio respondeu tudo. Eu me levantei. Obrigado. Marcelo. Era só isso que eu precisava saber. Ela segurou meu braço. Eu não sei o que teria acontecido. Eu sei. Saí. Naquela noite chorei pela primeira vez desde que tinha descoberto tudo. Chorei sozinho na cozinha. Não porque queria voltar, mas porque finalmente aceitei que meu casamento tinha terminado. Os meses passaram. O divórcio começou. Não foi bonito. Também não virou uma guerra. Houve discussões sobre a casa, dinheiro, guarda, férias, móveis. Coisas que pareciam absurdas depois de 11 anos dividindo uma vida. Em determinado momento discutimos durante 20 minutos sobre uma televisão. Quando percebi aquilo,
Comecei a rir. Patrícia ficou irritada. Qual é a graça? Nós estamos terminando 11 anos de casamento discutindo quem fica com uma televisão de 5 anos. Ela também começou a rir. Depois chorou. Eu também quase chorei. Foi provavelmente o momento mais humano que tivemos durante todo o divórcio. No final, vendemos a casa. Dividimos o que precisava ser dividido. Eu aluguei um apartamento perto da escola de Sofia. Patrícia encontrou outro lugar. A guarda ficou compartilhada. Eduardo continuou casado com Camila por algum tempo. Depois, segundo soube, eles também acabaram se separando. Não sei exatamente porquê. Camila nunca me contou detalhes. E eu nunca perguntei. Patrícia soube. Uma amiga em comum comentou. Algumas semanas depois, ela me mandou mensagem. Você soube do Eduardo? Respondi. Soube. Ela perguntou. Você acha que eu deveria falar com ele? Fiquei olhando aquela mensagem por quase 1 minuto. Depois respondi. Isso não é mais problema meu. Ela nunca mais falou dele comigo. 1 ano depois do início de tudo, algo curioso aconteceu. Eu estava numa apresentação da escola de Sofia. Patrícia estava sentada a algumas cadeiras distante. Quando terminou, Sofia correu até nós. Foto. Ficamos um de cada lado dela. Sofia no meio. Uma professora tirou a fotografia. Quando olhei depois, percebi que nós 3 estávamos sorrindo. Não como uma família que tinha voltado, mas como 3 pessoas que finalmente tinham encontrado uma maneira diferente de existir. Patrícia olhou para mim. Ela está crescendo rápido. Muito. Parece que ontem era bebê. Eu sei. Ficamos em silêncio. Então ela disse. Sinto muito. Não era a primeira vez que pedia desculpas. Mas daquela vez pareceu diferente. Talvez porque não estivesse pedindo nada em troca. Eu sei. Respondi. Ela assentiu. E fomos embora. Hoje fazem quase 2 anos desde aquela terça-feira em que Patrícia esqueceu o celular sobre o balcão da cozinha. Às vezes penso no que teria acontecido se ela tivesse levado o aparelho. Talvez eu demorasse mais alguns meses para descobrir. Talvez ela tivesse pedido o tal tempo. Talvez Eduardo tivesse desistido. Talvez Patrícia voltasse dizendo que tinha percebido que me amava. E talvez eu acreditasse. Essa é a parte que mais me assusta. Eu poderia ter passado o resto da vida agradecendo por uma reconciliação sem saber que tinha sido apenas a segunda opção. Mas também aprendi algo que não esperava. Durante muito tempo pensei que descobrir a traição tinha destruído minha vida. Hoje não penso assim. Destruiu uma versão da minha vida. Uma versão construída sobre coisas que eu não sabia. Depois do divórcio precisei aprender novamente coisas simples. Ficar sozinho. Cozinhar apenas para mim nos dias em que Sofia estava com a mãe. Viajar sem Patrícia. Ir a festas sozinho. Responder quando alguém perguntava. Você é casado? No começo eu dizia. Estou me separando. Depois. Sou divorciado. Até que aquilo deixou de doer. Também precisei aprender a confiar novamente. Não em outra mulher. Em mim. Porque durante meses fiquei pensando. Como eu não percebi? Eu reconstruía mentalmente todas as desculpas. Todas as reuniões. Todas as noites. Todas as mensagens. E me sentia um idiota. Até entender que confiar em alguém não é ser idiota. A pessoa que quebra a confiança é responsável pelo que fez com ela, não quem decidiu confiar. Algum tempo depois comecei a sair com alguém. Nada sério no começo. O nome dela era Juliana. Nos conhecemos através de amigos. No nosso terceiro encontro, contei que era divorciado. Ela perguntou o motivo. Eu hesitei. Depois contei uma versão resumida.
Juliana não disse: "Eu jamais faria isso." Não prometeu nada. Apenas respondeu: "Imagino que tenha sido difícil." Gostei daquela resposta, porque aprendi a desconfiar de promessas grandes. Hoje prefiro atitudes pequenas. Juliana conheceu Sofia meses depois. Não tentei criar uma nova família rapidamente. Não precisava. Minha filha já tinha uma família, apenas diferente. Patrícia também seguiu a vida. Nossa relação hoje é respeitosa. Não somos amigos, mas também não somos inimigos. Falamos sobre Sofia, sobre escola, médico, férias, aniversários. Às vezes até conseguimos conversar sobre alguma coisa banal. Mas existe uma linha invisível entre nós. Uma linha que nenhum dos dois atravessa. Alguns meses atrás, Patrícia me perguntou uma coisa. Estávamos esperando Sofia sair de uma aula. Ela disse: "Você algum dia conseguiu me perdoar?" Pensei bastante. Acho que sim. Ela pareceu surpresa. Mesmo? Perdoar não significa querer novamente. Ela ficou quieta. "Então você não sente mais raiva?" "Muito menos." "Como conseguiu?" Olhei pela janela. Parei de esperar que o passado fosse diferente. Patrícia começou a chorar, discretamente. Eu não sabia o que dizer. Então ela perguntou: "Você acha que eu destruí tudo?" Respondi: "Você destruiu nosso casamento. Não destruiu tudo." Ela me olhou. "Sofia continua tendo pai e mãe. Nós continuamos vivos. Continuamos trabalhando. Continuamos seguindo. Só não seguimos juntos." Ela assentiu. Poucos minutos depois, Sofia apareceu correndo. Entrou no carro falando sem parar sobre alguma coisa que tinha acontecido na aula. E a conversa terminou. Talvez algumas pessoas esperem que essa história termine comigo dizendo que Patrícia recebeu exatamente aquilo que merecia. Que Eduardo a abandonou. Que ela ficou sozinha. Que eu encontrei alguém melhor. Que fiquei rico. Que minha vida se tornou perfeita. Mas a vida raramente entrega finais tão organizados. Patrícia errou. Pagou um preço alto. Eu também paguei, mesmo sem ter escolhido aquilo. Sofia também pagou. Camila pagou. Os filhos de Eduardo pagaram. Esse é o problema de certas escolhas. Elas nunca atingem apenas quem as faz. Mas se existe alguma coisa que eu gostaria que alguém tivesse me dito naquela noite, enquanto eu estava sentado no chão da cozinha segurando o celular da minha esposa, seria isto: não tome decisões sobre o resto da sua vida durante os piores 5 minutos dela. Naquela noite eu queria respostas. Depois quis justiça. Depois quis entender. No final, percebi que precisava apenas seguir. Não precisava destruir Patrícia. Não precisava confrontar Eduardo. Não precisava provar nada para ninguém. Eu precisava proteger minha filha e reconstruir minha própria vida. Foi o que fiz. Ainda tenho aquela carteira que Patrícia me deu no meu último aniversário durante nosso casamento. A mesma carteira que recebi depois de encontrar aquela misteriosa sacola masculina no carro dela. Algumas pessoas perguntariam por que não joguei fora. Eu também já pensei nisso. Mas hoje ela não significa nada. É apenas uma carteira velha. Talvez essa seja a melhor prova de que certas coisas realmente passam. Um dia aquilo parecia representar tudo que eu tinha perdido. Hoje eu a pego, coloco no bolso e saio de casa sem pensar no assunto. E talvez seguir em frente seja exatamente isso. Não esquecer. Não fingir que nunca aconteceu. Mas chegar ao ponto em que aquilo que um dia ocupou todos os seus pensamentos se transforma apenas em uma história que aconteceu com você. Uma história que mudou sua vida, mas que já não controla o próximo capítulo. E, ironicamente,
Tudo começou porque naquela terça-feira Patrícia saiu de casa para encontrar outro homem. E esqueceu o celular em cima do balcão da cozinha. Curta, comente e se inscreva no meu. Obrigada por me seguir.